Capítulo 5. Vocês merecem ganhar dinheiro? Como falamos no capítulo 3, muitas pessoas têm certa ideia de quanto tempo e quanto esforço é preciso para fazer certo montante de dinheiro. A maioria das situações de trabalho oferece uma recompensa fixa, independentemente do esforço. Isso é muito diferente de operar na bolsa. A maioria de nós é criada com ideias como trabalhando duro é que faz ganhar dinheiro. Muito poucos de nós somos criados com a ideia de que você pode fazer milhares de dólares em questão de minutos com muito pouco esforço despendido apenas aproveitando uma operação oportuna. Isto é estranho para a maioria das pessoas. E, mais importante, isto não se encaixa na imagem que muitas pessoas têm de si mesmos. Por exemplo, se o seu pai trabalhou 11 horas por dia, 6 dias por semana para colocar comida na mesa da sua família, então é natural que a sua ideia de fazer o dinheiro iria incluir trabalho duro e longas horas. Você passou grande parte de sua infância a vê-lo fazer assim. Por causa disso, a imagem de si mesmo poderá ser mais provável que indigno do dinheiro que não for fruto de longas horas de esforço. Se for esse o caso, então essa imagem de si mesmo é muito, muito importante. A imagem que você tem de si mesmo é a base das técnicas psicocibernética, que vamos falar muito na seção 3 deste livro. Mas deixe-me adiantar algumas informações de como ela funciona. Por causa disso, a imagem de si mesmo poderá ser mais provável que indigno do dinheiro que não for fruto de longas horas de esforço. Se for esse o caso, então essa imagem de si mesmo é muito, muito importante. A imagem que você tem de si mesmo é a base das técnicas psicocibernética, que vamos falar muito na seção 3 deste livro. Mas deixe-me adiantar algumas informações de como ela funciona. A autoimagem controla tudo o que fazemos na vida. É o que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos. Pode não ser necessariamente verdade, mas é o que acreditamos ser verdade. Todos nós temos uma imagem de nós mesmos em nosso subconsciente. Esse quadro é chamado de autoimagem. A autoimagem controla tudo o que fazemos na vida. É o que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos. Pode não ser necessariamente verdade, mas é o que acreditamos ser verdadeiro. Nossa autoimagem tem um forte domínio sobre nós mais do que você jamais poderia imaginar. Por exemplo, se acreditamos que as pessoas não merecem ganhar dinheiro tão rápido quanto o que é possível ser feito na bolsa, então, sem dúvida, o que vai acontecer quando ganharmos dinheiro muito rapidamente na bolsa é que a nossa autoimagem vai dizer: isto não é digno, as pessoas não deveriam fazer esse dinheiro tão rápido. E o nosso poderoso subconsciente vai encontrar uma maneira de devolver este dinheiro. É inevitável que isso aconteça desta forma. É muito difícil fazer algo de forma consistente que não seja de acordo com a sua autoimagem. Isso é comprovado em centenas de milhares de casos científicos. Um bom exemplo é alguém tentando perder peso. Muitas vezes as pessoas têm a imagem de si como uma pessoa acima do peso. Eles tentam perder peso usando a força de vontade. Eles vão para o ginásio e tentam comer alimentos mais saudáveis e evitam alimentos gordurosos. Tudo o que é ótimo. Mas a razão da maioria das pessoas não conseguir perder peso, ou eles ganham de volta, é porque eles têm essa imagem poderosa de si mesmo como uma pessoa com excesso de peso lutando contra elas. A autoimagem é muito mais forte do que qualquer força de vontade própria. Então, até que não mude a imagem que veem em si mesmos, será quase impossível perder peso e mantê-lo. Mas quando conseguem mudar a imagem de si mesmos, não vai ser muito difícil para perder peso e mantê-lo. Em outras palavras, quando conseguir se ver como uma pessoa magra, não será difícil se tornar uma pessoa magra. O mesmo é verdade sobre se você merece ganhar dinheiro como um trader. Se você tem uma autoimagem que se configura como sendo incapaz de fazer dinheiro tão rapidamente, então você estará lutando uma batalha perdida contra a sua poderosa autoimagem. A autoimagem sempre vai ganhar. Assim como a pessoa que está tentando perder peso, você só vai se tornar bem-sucedido quando você tem a imagem correta de si mesmo. A imagem deve ser de uma pessoa que é merecedora de ganhar dinheiro no ambiente da bolsa. Se isso não é a imagem que atualmente tem de si mesmo, você vai precisar mudar esse quadro. As técnicas psicocibernéticas da seção 3 vão ensinar como mudar a imagem que você tem de si mesmo e assim será merecedor de ganhar dinheiro na bolsa. Capítulo 6. Regras de negociação. Isto parece estranho em um mundo sem regras, como o trade, mas é tão importante que tenha um conjunto específico de regras que você siga religiosamente. Quero dizer, vamos ser honestos, a negociação na bolsa realmente não tem nenhuma regra.
Você pode entrar na operação sempre que quiser. Você pode sair quando quiser. Você pode somar e subtrair a sua posição existente, e você pode, obviamente, decidir simplesmente em não entrar no trade. A única coisa que poderia impedi-lo de participar é a falta de dinheiro necessária para operar. Fora isso, você começa a decidir o que você quer fazer e quando pretende fazê-lo. Não há muitos outros negócios que permitem tanta liberdade. Porque não há realmente quaisquer regras definidas, você precisa fazer a sua própria regra. Caso contrário, você provavelmente vai ser sobrecarregado com todas as diferentes possibilidades do mercado. Se você decidir operar sem regras, eu garanto que não será bem-sucedido. Liberdade é bom, mas você precisa ter o que eu chamo de liberdade estruturada. Basicamente, isso significa que você deve ser capaz de negociar quando quiser, mas suas operações precisam cair nas regras do seu jogo. As regras vão ajudá-lo a ser mais consistente em suas negociações. Eles vão ajudar você a evitar os erros mentais que podem acabar com a sua conta. Uma vez a cada 6 meses eu escrevo um novo conjunto de novas regras de negociação para mim. Essas regras me ajudam a estruturar as minhas operações. E você sabe, é estranho, mas quando eu tenho um dia ruim, é porque eu não segui uma ou mais das minhas regras. E, claro, o oposto é verdadeiro. Se eu tive um dia de negociação bom, é porque eu fiz seguir as minhas regras. Não importa o tipo de operação que está fazendo, swing trading, day trading, long term position, você precisa se organizar no seu próprio conjunto de regras para manter seu trade estruturado. O problema é que a maioria das pessoas não quer fazer as suas próprias regras, porque se o fizessem teriam que assumir a responsabilidade por seus resultados. E, como todos sabem, a maioria das pessoas não quer assumir a responsabilidade por suas ações. Mas, como todos sabem, a única maneira de ter sucesso na negociação é assumir 100% da responsabilidade e agir em nosso próprio interesse. Para aqueles que não sabem, eu opero no SP500 Futures quase que exclusivamente. Eu atualizei as minhas regras em julho de 1998. Eu pensei que poderia ajudá-lo a ver como as minhas regras se parecem, e eu vou tentar dar uma explicação de cada regra, e como aplico em minhas negociações. Estas regras são exatamente as que estão listadas ao lado do meu computador em meu escritório. Regras para negociação 7/6/98. Sempre usar uma ordem stop. Eu nunca entro em uma operação sem uma ordem de stop. Após 3 operações perdidas em um dia, parar de operar. Eu quero evitar cavar um enorme buraco e me enterrar. Se eu conseguir 100 pontos mais lucro em um trade, vou mover meu stop para break-even, ponto de entrada. Se eu ganhar dinheiro decentemente nesta operação, não vou me permitir perder dinheiro com esta operação. Usar apenas um sinal para entrar no mercado. Não basta ter um pressentimento. Eu costumo me meter em apuros se eu tenho um pressentimento sobre o mercado e agir em função deste. Estarei muito mais bem-sucedido quando eu uso uma formação gráfica ou uma razão técnica para entrar no mercado. Utilize os segredos de um trade livre de emoções. Eles funcionam. Este é o curso que eu utilizo para operar no SP, inclui todas as técnicas que eu uso para operar. Não opere quando não há volume suficiente como nas férias. Tem poucas oportunidades. Vá passear, assista a um filme, ou qualquer outra coisa. Sempre que opero nestes tipos de mercado, meus ganhos são muito menores, e as operações perdedoras são muito maiores. Não vale a pena. Opere sempre com seu melhor interesse em mente. Isso é algo que eu tento fazer quando entro em qualquer operação. Percebo que somente eu sou responsável por meus resultados. Consistentemente alongue as operações vencedoras e saia rápido das operações perdedoras. Eu uso a área de valor para ajudar a permanecer no lado certo do mercado. Sempre olhar para as pequenas tendências do mercado. Esta é uma técnica para perceber o comportamento do mercado que me ajuda a encontrar áreas de suporte e resistência. Relaxe em seus trades. Se não for divertido e agradável, não vale a pena operar. Isso é autoexplicativo. Se você não gostar, você não será bem-sucedido. Você não tem que operar todos os dias. Às vezes eu vou deixar o mercado por si só e esquecê-la por um dia. Geralmente, refresca-me. Espere até que o mercado mostre sinais de entrada ou não. É uma excelente maneira de ser paciente à espera de encontrar uma boa oportunidade. Sinais de uma tendência é a técnica que eu utilizo sempre. Essas são as regras exatas que eu utilizo para operar diariamente, e é quase automático. Depois de um day trading ruim,
Vou olhar para as minhas regras e ver os motivos de não ter seguido. E, novamente, o oposto é verdadeiro. Depois de um bom dia, eu vou olhar para as minhas regras e ver que eu segui muito bem. Eu acredito realmente que a minha capacidade de seguir exatamente as regras reflete diretamente no montante de dinheiro que eu vou fazer em minhas operações. Quanto mais eu segui-los, melhor eu opero. Tenho certeza de que o mesmo irá acontecer para você. Embora você queira seguir o seu próprio conjunto de regras, você pode certamente usar o meu como um guia, mas o importante é que você deve se sentir confortável com suas próprias regras. Eu sei que eu estou muito confortável com as minhas regras. Você precisará fazer isso com suas regras. Se você não está confortável, será muito difícil de obter os ganhos sustentáveis. Uma coisa que é comum no trade é a tentação de não seguir suas regras só dessa vez. Isto vem da possibilidade muito real dos resultados emocionantes que são possíveis. Esta é a armadilha que muitos dos novos operadores, e alguns mais experientes também, caem. Nesta armadilha é fácil cair porque muitas pessoas têm um medo terrível de perder uma grande jogada. Um bom exemplo seria quando você vê o Dow Jones subindo 250 pontos e você sente que deve encontrar uma maneira de entrar no mercado S&P, mesmo que isto represente a quebra de muitas das regras pré-definidas. Evitar a todo custo serem pegos nessa armadilha. Fazendo um trade porque você tem medo de perder uma grande jogada não está agindo no seu melhor interesse. Além disso, de uma forma realista, a maioria das pessoas não pensam em perder os grandes movimentos. Quando você perde uma oportunidade, você tem uma tendência para pensar sobre isso de forma irreal. Você vê o fundo e o topo da grande jogada e pensa consigo mesmo que você teria sido capaz de capturar o movimento inteiro. Acho que todos nós sabemos que não é provável que aconteça. Mas a nossa mente prega peças em nós e diz que não deveríamos ter perdido. Mais uma vez, os mercados não param de se mover. Se você não conseguiu entrar em uma oportunidade anterior, olhe para a próxima. Não deixe que sua mente pregue peças em você. Quanto mais você seguir as regras, mais você vai confiar em si mesmo e melhores serão os resultados. Lembre-se, só você é responsável por seus resultados comerciais, bons ou maus. Tendo um conjunto de regras vai ajudá-lo a conseguir melhores resultados do que maus. Capítulo 7. Execução impecável. Muitas pessoas ficam confusas e pensam que a execução sem falha significa sempre vendendo perto da alta e comprar perto da baixa. Isso não significa que é tudo. Não, na verdade eu acho que vai ser muito raro em quase todos os seus negócios para você comprar perto da baixa e vender perto do alto. Você não precisa comprar na baixa e vender na alta para ganhar dinheiro neste negócio. O que significa execução impecável é estar agindo em uma oportunidade, quer seja na entrada ou saída de uma operação, desde o momento que você vê que é uma oportunidade sem hesitação. Infelizmente, este é muito mais fácil dizer do que fazer. Mas isso não significa que você não pode aprender a fazê-lo. Há muitos bons métodos técnicos e sistemas mecânicos lá fora. Mesmo assim, muitas pessoas que usam esses métodos comprovados e sistemas ainda acabam perdendo dinheiro. A razão é muito simples: a falta de execução impecável. Novamente, execução impecável não significa ter o trade perfeito. Isso significa ser capaz de agir imediatamente sobre as oportunidades que você vê no mercado. A maioria das pessoas pensa em si mesmos como tomadores de risco, mas o que eles realmente querem é um resultado garantido. Mas há um conflito. Você não pode ser um tomador de risco e ainda obter resultados garantidos. Eles simplesmente não funcionam em conjunto. Este é justamente o motivo que muitas pessoas hesitam quando chega o momento de entrar em uma operação ou sair de uma posição aberta. Eles querem um resultado garantido, mas percebem que não há garantia no resultado, então falham para entrar nas operações e também não agem em seu próprio interesse. Nas operações, não há resultado garantido. Isto simplesmente não funciona assim. Assim como todas as operações que você faz, você estará se colocando em risco, bem como o seu dinheiro. Isso é algo que você vai ter que aprender a viver para prosperar no ambiente da bolsa. Não há outras opções. Você deve aprender a se sentir confortável com a tomada de riscos. Este é justamente o motivo que muitas pessoas hesitam quando chega o momento de entrar em uma operação ou sair de uma posição aberta. Eles querem um resultado garantido, mas percebem que não há garantia no resultado, então falham para entrar nas operações e também não agem em seu próprio interesse. Nas operações, não há resultado garantido. Isto simplesmente não funciona assim.
Assim como todas as operações que você faz, você estará se colocando em risco, bem como o seu dinheiro. Isso é algo que você vai ter que aprender a viver para prosperar no ambiente da bolsa. Não há outras opções. Você deve aprender a se sentir confortável com a tomada de riscos. Mark Douglas, autor de Operador Disciplinado, faz essa comparação entre os jogos de azar e de operação na bolsa. Em comparação à negociação em bolsa, no jogo é muito mais fácil de correr riscos com resultados puramente aleatórios com base em probabilidades estatísticas. O que quero dizer é, se você arriscar seu dinheiro em um evento de jogo que você sabe que tem um resultado aleatório, então não há nenhuma maneira racional que você poderia ter previsto para o resultado. Portanto, você não tem que assumir a responsabilidade pelo resultado. Operar é diferente. O futuro não é aleatório. O movimento do mercado é determinado por vários traders atuando com suas crenças sobre o futuro, e por causa dos traders criando seu futuro e agindo sobre suas crenças, é que o resultado de suas ações não é aleatório. Douglas continua a dizer. Isso adiciona um elemento de responsabilidade em operar que não existe com um evento puramente aleatório e que é difícil de evitar. Esse maior grau de responsabilidade significa que mais de sua autoestima está em jogo, que torna muito mais difícil de participar. Operações na bolsa te apresenta todos os tipos de caminhos para superar a si mesmo utilizando todas as variáveis necessárias para obter um resultado mais satisfatório. Superar a si mesmo significa que você poderia ter utilizado métodos diferentes para contribuir mais fortemente a atingir o objetivo, que é uma execução impecável nas operações. É fácil dizer que você deveria ter feito isso ou aquilo de maneira diferente, não importa qual foi o resultado. O problema é que é uma luta que você não pode vencer. No jogo de negociação, você não vai ser perfeito. Então, superar a si mesmo não faz muito sentido, porque você está superando-se por algo que você realmente não pode mudar. Agora, não me interpretem mal, eu não estou falando sobre estar chateado consigo mesmo por cometer erros de trade, como perseguir o mercado, não usar uma ordem stop, tendo um risco muito grande, etc. Estou falando de sair uma posição e, em seguida, tendo o mercado continuado a seu favor depois de você já estar fora do mercado. Não faz sentido ficar chateado com você mesmo para coisas assim. Você não tem que ser perfeito para ganhar dinheiro neste mercado. A única maneira você de poder ficar bom na execução sem falhas é praticar, praticar, praticar. Assim como qualquer outra habilidade, isto é necessário para se tornar um hábito. A única maneira para se tornar um hábito é praticar muito. Isto significa que você tem basicamente duas opções. A primeira é que você pode reservar certa quantia de dinheiro para a sua educação. Você deve tomar uma decisão consciente para executar seus negócios sem hesitação. Lembre-se, este é um exercício. Você realmente não pode se preocupar em perder o dinheiro. Você deve seguir perfeitamente as suas regras. Quanto mais você fizer, mais fácil será. Uma vez que este é um exercício de educação, a minha sugestão é se você gostaria de trocar por um mercado menor, como a da mini S&P. Assim, menos de seu capital estará em risco. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você realmente não deve se preocupar com isso agora. Você precisa estar pensando estritamente sobre a execução de suas operações imediatamente quando você vê uma oportunidade. O único resultado que você está se esforçando é para uma execução impecável. Realmente não importa se o trade é bom ou ruim. Esse exercício não vai ser fácil, por isso você deve estar mais acessível. Quanto mais você aceitar seus erros, mais fácil será para você fazer a próxima tentativa. Se você cometer um erro, não se abata. Encoraje a si mesmo para tentar novamente. Eu realmente acho que é um dos maiores problemas dos traders. Culpam-se acima de tudo por seus erros. Você deve ter calma de si mesmo. A maioria das pessoas é mais dura sobre si mesma do que seriam com seu pior inimigo. Tudo isso leva a resultados ruins. Lembre-se, quanto mais você ficar chateado com você mesmo por seus erros passados, mais você vai reviver os erros e eles vão aparecer nos resultados da negociação. O velho ditado sobre perdoar a si mesmo, por seus erros, e seguir em frente é tão importante na aprendizagem de operar como em qualquer lugar. Eu tenho outra sugestão de como aprender a execução sem falhas que pode ser um pouco mais fácil para algumas pessoas lidar. Isso seria especialmente útil para qualquer novo operador que ainda está um pouco nervoso sobre arriscar seu dinheiro no mercado. Como eu disse anteriormente, a única maneira de aprender uma execução impecável é a prática.
Uma das melhores maneiras que conheço para aprender execução impecável, sem arriscar dinheiro real, é usar uma das corretoras simuladoras. Basicamente, todos eles funcionam da mesma maneira. Você abre uma conta simulada, sem dinheiro real, e você coloca seus trades assim como você faria com uma conta de real. Eles têm corretores reais, que executarão suas ordens, dar-lhe dicas simuladas, de acordo com o mercado que está negociando, e até mesmo manter o controle de seus negócios através do envio de relatórios. Esta é, de longe, a melhor maneira de aprender e praticar a execução impecável, sem arriscar o dinheiro real. Para um novo operador ou alguém que está tendo grandes problemas com a execução, a corretora simuladora pode ser apenas o que você precisa para a prática da execução impecável. A empresa de simulação que eu estou mais familiarizado é chamada de Auditrack. Eu os conheço pessoalmente e fiquei muito satisfeito, pois eles estão quase tão perto da situação real, que você pode começar. Cada pedido é registrado, não há ordem sem execução, e seu sistema de computador dá um preenchimento realista para cada operação feita. Mais uma vez, em minha opinião, uma pessoa que não quer colocar seu dinheiro na linha, mas precisa aprender a executar sem falhas, este é o caminho a percorrer. Por os $150-$250 por mês, dependendo se você quiser declarações enviadas por fax diário, semanal, etc., você pode negociar através do Auditrack e praticar. Porque é isso que vai importar para você ser bem-sucedido em suas operações. Capítulo 8. O uso de ordens de stop. Eu acho que qualquer profissional, não importa o quanto é boa sua disciplina, deve estar usando ordens de stop. Em todos os meus anos, eu nunca encontrei um bem-sucedido trader que não use ordens de stop. Ele vai certamente ajudá-lo a agir em seu próprio interesse. Sempre que eu iniciar uma posição em uma operação, eu sempre me certifico que existe uma ordem de stop para me proteger e sugiro que todos façam o mesmo. Eu não posso te dizer quantas vezes eu falei com traders que não usam ordens de stop e depois perderam de 2.025% de sua conta em um único trade, com apenas um contrato, no SP500 futuros. Quanto mais você opera, mais percebe que a parte emocional da disciplina representa a grande parte do desempenho de suas operações. Como eu disse antes, ser bem-sucedido realmente tem mais a ver com a atuação em seu próprio interesse do que um método ou técnica ou um sistema que você utiliza, e é por isso da razão das ordens de stop serem tão importantes nas negociações. Realmente me surpreende quando ouço as pessoas dizerem: eu odeio usar ordens de stop. Ordens stop são o melhor amigo do trader. Como falamos anteriormente, proteger-se e agir em seu próprio interesse é a única maneira de ser rentável. Usando ordens de stop para proteger em suas operações permite que você seja um pouco menos emocionalmente envolvido em seus negócios. E, como todos sabem, quanto mais você deixa suas emoções tirar o melhor de você, menos provável de você ganhar dinheiro. Algumas pessoas não querem usar ordens de stop quando negociam. Por alguma estranha razão, eles são pegos pensando que o mercado vai bater a sua ordem de stop e logo em seguida começará a mover na direção em que você estava posicionado. E isso realmente vai acontecer às vezes, para as pessoas que tentam usar o stop mental, onde vou sair manualmente fora do mercado em vez de colocar a ordem de stop no mercado. O problema surge quando o mercado faz passar por sua ordem de stop mental, em seguida, inverte e começa a se mover de volta a seu favor. A única coisa lamentável é que geralmente, não agindo em seu melhor interesse custa muito dinheiro. Eles permitem que um trade perdido se torne um trade de perda enorme. A maior razão de as pessoas não querer usar ordens de stop é porque eles não admitem que estavam errados sobre a trajetória que eles pensavam que o mercado estava indo. Esta é a pior característica que podemos ter. Atologia. Não há nada de errado em ter uma perda em um trade gerenciável. A dificuldade surge quando seus negócios estão se tornando uma perda incontrolável. Isso pode facilmente acontecer, porque você toma muito risco em um trade por não usar uma ordem stop de proteção. Eu acho que essas pessoas têm a impressão de que se saírem do mercado utilizando uma ordem de stop, eles vão perder, pois o mercado pode sempre voltar. Essa ideia é atraente para alguns, porque pode realmente acontecer. O mercado pode voltar, não importa o quão longe ele já foi contra você. Mas eu estou te dizendo, você está pedindo para ter uma situação desastrosa. Se você quiser agir em seu próprio interesse, você não vai deixar-se entrar em uma situação como essa, em primeiro lugar. Isso acontece o tempo todo.
Eu converso com pessoas que só planejavam correr um risco de 200 pontos em um trade no S&P. E porque eles não têm seus melhores interesses em mente, não usam ordens de stop e têm trades posicionados com prejuízo de 600 ou 800 pontos, e esperam e rezam pela volta do mercado. Esperar e rezar não são agir em seu próprio interesse. Eu garanto. A única maneira de eu ser bem-sucedido em uma operação é ter sua ordem de stop no lugar certo e deixe o mercado lhe levar a operação se você estiver errado. Mais uma vez, o melhor negócio é ter perdas pequenas e gerenciáveis. Eles fazem parte do dia a dia dos traders bem-sucedidos. Se você acha que pode evitá-los, você está errado. E se você acha que pode evitar não usando ordens de stop, na minha opinião, você deve apenas guardar o seu dinheiro e não operar mais. Rastreando ordens stop. Outra forma de você agir em seu próprio interesse é rastrear suas ordens de stop para travar suas operações no lucro. Existem milhares de maneiras diferentes para rastrear suas ordens de stop quando o mercado se move em sua direção, mas não vamos entrar em todos aqui. O principal que eu gostaria que você entendesse é sobre a importância de rastrear suas ordens de stop. Quando você começa com algum lucro em suas operações, você vai querer rastrear sua ordem de stop, primeiro no ponto de equilíbrio, e depois à espera de algum lucro no trade. Isso é uma coisa muito importante a se fazer. Se fizer isso de forma consistente, não importa em que prazo você está negociando. Assim que eu conseguir um lucro no trade, eu quero mudar o meu stop para o ponto de equilíbrio onde eu não mais perco o trade. Em outras palavras, se eu tenho algumas centenas de dólares de lucro em um trade, SP, eu vou mudar o meu stop para o mesmo preço de entrada no mercado. Assim, se o mercado começar a voltar e tirar os meus lucros, o pior que vai acontecer é que vou sair no 0 a 0, ou apenas perder alguns centavos. Mas, se eu não tivesse movido meu stop para o ponto de equilíbrio, então não teria apenas o mercado me tomado o pequeno lucro que tinha, mas eu também poderia acabar com perdas no trade. Uma das coisas mais difíceis de lidar, emocionalmente, na negociação é quando você teve um lucro razoável em um trade e, em seguida, acabam perdendo dinheiro com esse trade. Isto pode ser muito frustrante para um trader. Isso faz com que você tome decisões tolas porque é emocionalmente desgastante. Sempre quando digo às pessoas sobre como é importante ajustar os stops para ponto de equilíbrio, eu recebo algumas pessoas me dizendo que se deixarem seus stops sozinhos, eles estariam fora da operação e veriam o mercado seguindo em direção ao seu caminho. Basicamente, eles estão dizendo que movendo seus stops para o ponto de equilíbrio, eles têm chance de sair da operação, porém se deixarem seus stops no ponto inicial, eles não estariam fora e estaria vendo a operação seguir a favor. Sabe o que eu digo sobre isso? Isso vai acontecer às vezes. Muito mais vezes você vai acabar no 0 a 0 em vez de tomar uma perda. E é assim que você se protege. Neste negócio, proteger-se e agir em seu próprio interesse é mais importante do que dar uma chance ao azar. Não existe o quase. Eu não posso forçar nada. E lembre-se, a mesma ideia é verdadeira quando o mercado continua a se mover em sua direção. Você não vai querer sair da operação quando o mercado continua a mover em sua direção. Novamente, as pessoas têm medo de ficar de fora da operação, stop, e depois ver o mercado continuar a sua direção. Isso vai acontecer às vezes. Mas isso é ter as operações protegidas em todas as situações. Você deve concentrar muito mais energia em manter-se longe de problemas, em outras palavras, fora de operações perdedoras que foram ganhadoras uma vez. Se você se mantiver fora do trades ruins, as operações ganhadoras virão. Capítulo 9. Como lidar com o mercado quando este nunca para de se mover. O mercado está sempre em movimento. Ele nunca para. Pode abrandar e parar por um tempo, mas nunca para de se mover. Mesmo quando os mercados estão fechados, os preços ainda estão se movendo. Percebe-se certamente, no dia seguinte ao abrirem um preço diferente do que onde eles fecharam a noite anterior. Isso é mais verdadeiro do que nunca, como em muitos mercados comerciais que funcionam quase 24 horas seguidas. As 3 ideias simples de entrar, sair e não operar torna-se ainda mais difícil porque realmente não tem final. Só você pode decidir quando terminar. Em um trade rentável, você precisa decidir parar quando você tiver feito o suficiente. Muitas pessoas deixam a ganância levar o melhor deles. Essas pessoas são pegas em pensar que nunca têm o suficiente, não importa o quanto eles fizeram no trade. Se eles fizeram um lucro de $500, eles ficam aborrecidos com eles mesmos,
pois não ganharam $1.000. Se eles fizeram $5.000, eles querem os $6.000. Uma pessoa verdadeiramente gananciosa nunca está satisfeita. Não importa o quanto eles têm em um trade, nunca será suficiente. Por outro lado, em um trade perdedor, uma pessoa gananciosa não vai admitir existência de perdas, pois representa falhar. Portanto, esta pessoa pode agir como se isto não existisse e convencer-se que o mercado vai voltar e recompensá-los com um trade vencedor, que está para acontecer. Estas são características muito perigosas para qualquer profissional. Sem dúvida, essas características vão colocá-lo no caminho para o fracasso mais rápido do que você imagina. Uma pessoa verdadeiramente gananciosa não pode ter sucesso no ambiente de negociação. A pergunta quanto é o suficiente faz com que muitas pessoas lidem com algumas questões que são muito importantes para elas. Mas estas questões não têm nada a ver com o movimento do mercado ou o potencial do mercado a se mover em uma determinada direção. Estas questões são: 1. O que ou por que eu preciso do dinheiro? 2. Posso realmente dar ao luxo de perder esse dinheiro? 3. Como eu estou confiante na minha capacidade de operar? 4. O quão importante é esse dinheiro para mim? Estas questões são difíceis de enfrentar, porque vão contaminar suas opiniões e observações do mercado. Eles são questões pessoais que você está preocupado e muitas vezes vão ter influência nas decisões sobre o mercado, mas isto não deve acontecer, pois não tem nada a ver com o quanto o mercado vai se mover. Vamos pensar sobre isso por um segundo. Por exemplo, se você só deixou $4.200 em sua conta, não tem nada a ver com o fato ou não de o mercado mover na direção certa? Não, claro que não. Será que você, com o seu dinheiro querendo comprar aquele quadro que estava de olho, tem algo a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na conta e que você vai fazer dinheiro suficiente para comprar essa pintura? Definitivamente, não. Mas o problema é que muitas pessoas levam esses fatores em conta quando operam. Estas questões tornam-se fatores como se devesse ou não entrar e sair do mercado. E como você pode ver, isto é um grande erro. O mercado não sabe ou não se importa se você precisa do dinheiro ou não. Ele não se importa ou quer saber sobre as razões em que você está tentando ganhar dinheiro. Só você pode decidir quando terminar. Em um trade rentável, você precisa decidir parar quando você tiver feito o suficiente. Muitas pessoas deixam a ganância levar o melhor deles. Essas pessoas são pegas em pensar que nunca têm o suficiente, não importa o quanto eles fizeram no trade. Se eles fizeram um lucro de $500, eles ficam aborrecidos com eles mesmos, pois não ganharam $1.000. Se eles fizeram $5.000, eles querem os $6.000. Uma pessoa verdadeiramente gananciosa nunca está satisfeita. Não importa o quanto eles têm em um trade, nunca será suficiente. Por outro lado, em um trade perdedor, uma pessoa gananciosa não vai admitir existência de perdas, pois representa falhar. Portanto, esta pessoa pode agir como se isto não existisse e convencer-se que o mercado vai voltar e recompensá-los com um trade vencedor, que está para acontecer. Estas são características muito perigosas para qualquer profissional. Sem dúvida, essas características vão colocá-lo no caminho para o fracasso mais rápido do que você imagina. Uma pessoa verdadeiramente gananciosa não pode ter sucesso no ambiente de negociação. A pergunta quanto é o suficiente faz com que muitas pessoas lidem com algumas questões que são muito importantes para elas. Mas estas questões não têm nada a ver com o movimento do mercado ou o potencial do mercado a se mover em uma determinada direção. Estas questões são: 1. O que ou por que eu preciso do dinheiro? 2. Posso realmente dar ao luxo de perder esse dinheiro? 3. Como eu estou confiante na minha capacidade de operar? 4. O quão importante é esse dinheiro para mim? Estas questões são difíceis de enfrentar, porque vão contaminar suas opiniões e observações do mercado. Eles são questões pessoais que você está preocupado e muitas vezes vão ter influência nas decisões sobre o mercado, mas isto não deve acontecer, pois não tem nada a ver com o quanto o mercado vai se mover. Vamos pensar sobre isso por um segundo. Por exemplo, se você só deixou $4.200 em sua conta, não tem nada a ver com o fato ou não de o mercado mover na direção certa? Não, claro que não. Será que você, com o seu dinheiro querendo comprar aquele quadro que estava de olho, tem algo a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na conta e que você vai fazer dinheiro suficiente para comprar essa pintura? Definitivamente, não. Mas o problema é que muitas pessoas levam esses fatores em conta quando operam.
Estas questões tornam-se fatores como se devesse ou não entrar e sair do mercado. E como você pode ver, isto é um grande erro. O mercado não sabe ou não se importa se você precisa do dinheiro ou não. Ele não se importa ou quer saber sobre as razões em que você está tentando ganhar dinheiro. É por isso que você verá muitos traders bem-sucedidos dizerem para operar apenas com o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder. Em outras palavras, você estará em melhor posição possível, se não estiver contando com o dinheiro. Assim, essas questões que contaminam a nossa visão sobre o mercado será muito mais fácil de lidar. Mas, por outro lado, se você está negociando com o dinheiro que se destina a pagar a hipoteca e as contas do seu filho no colégio este mês, esse problema será muito aparente e, sem dúvida, confundirá o seu julgamento e fará com que você não veja as oportunidades do mercado tão claramente. A razão para se colocar em uma posição no mercado é porque você sente que tem potencial para mover em certa direção e você acha que pode aproveitar esse movimento. Que é realmente a única razão para entrar e sair do mercado. Ficando no mercado porque você precisa de dinheiro para tirar férias, isto não vai funcionar nunca. Lembre-se disso. O fato é que o jogo só começa quando você entrar no mercado e só termina quando você sai do mercado. Isso cria muita liberdade para qualquer indivíduo. Você é livre para participar sempre que quiser. Você pode entrar no mercado por qualquer motivo que considere ser bom o suficiente para você. Você pode entrar no mercado porque você vê um sinal gráfico de confiança, ou você pode entrar porque só começou a chover lá fora. Ninguém vai lhe dizer para não participar se você quer por qualquer motivo acha que está correto. Ou como nós acabamos de falar um minuto atrás, você poderia entrar porque você acha que esse trade vai fazer um dinheiro suficiente para levar sua família para Disney World. Ninguém vai impedi-lo de fazer o trade. É óbvio que é a mesma coisa quando sai de um trade. O jogo só termina quando você decide sair da operação. Diferente de sair da operação, pois o corretor lhe tirou porque você está sem dinheiro, você decidirá quando bastante é bastante e é hora para sair. Mais uma vez, isso é muita liberdade para qualquer um. Na maioria dos casos, especialmente para os novos operadores, normalmente não sentimos esse tipo de liberdade na vida cotidiana. A coisa mais importante que você pode aprender aqui é que você terá que tomar as suas decisões quando o mercado lhe mostrar as oportunidades. Esta é a única maneira de ser bem-sucedido. Se você estiver fazendo suas decisões em fatores externos, como de quanto você precisa ganhar de dinheiro ou se você precisa do dinheiro para, o julgamento será confuso e será muito mais difícil de ver as boas oportunidades de lucro. Capítulo 10. Seja objetivo. Você acredita que tudo pode acontecer no mercado a qualquer momento. Isto é ser objetivo sempre. Você precisa constantemente estar pensando que o mercado pode fazer o que quiser, sempre que quiser e a qualquer momento. Muitas pessoas ficam em apuros ao pensar que o mercado não pode ou não fará certas coisas. Muitas pessoas vão colocar limites mentais de onde eles acham que o mercado deve ir. Estes limites mentais podem provocar alguns resultados muito ruins. Lembro-me de alguns anos atrás, quando eu estava no S&P, quando faltavam cerca de 4 a 5 minutos até o mercado fechar. Um trader me disse que o mercado estava para atingir 500 pontos abaixo no S&P Futuros. Eu disse que não havia nenhuma maneira que isso ia acontecer com apenas 4 minutos que faltam até o mercado fechar. Ele disse que não importava se houvesse apenas um minuto, para o S&P, ou qualquer mercado, se mover, tudo o que tem a fazer é estar aberto. E você sabe que ele estava certo. Nos próximos 4 minutos, o mercado caiu 500 pontos, assim como ele previu. Se eu não estivesse limitado em minhas crenças, eu poderia ter feito dinheiro com esse trade. Mas, infelizmente, eu não fui objetivo o suficiente para acreditar que o mercado poderia realmente chegar tão longe nesse curto período de tempo. Minhas crenças limitadas me impediram de fazer o dinheiro no trade. Mas ao longo do tempo, este fato me ajudou a ser mais objetivo. Foi definitivamente um dos trampolins para eu perceber que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento no mercado. Tudo o que tem a fazer é estar aberto. Se você acredita que tudo pode acontecer a qualquer momento, então você se libertará de informações distorcidas do mercado. Quando você distorcer as informações do mercado, você estará, obviamente, não agindo em seu próprio interesse. Por exemplo, digamos que você costuma olhar para determinado indicador para ajudar você nas operações. Vamos dizer que este indicador mostrou oportunidade para uma operação curta.
Agora você posicionado, o indicador ainda está dizendo que o mercado deve ir para baixo. Mas o problema é que o mercado não está indo para baixo. E agora algumas outras ferramentas que você usa estão começando a dar sinais de que o mercado vai começar um rally de alta. Mas o indicador ainda diz que a direção é para baixo. Então você ignorar as coisas que estão dizendo que o mercado está indo mais alto. Agora você tem sinais contraditórios. Como eu tenho certeza que você sabe, a maioria das pessoas não vai ser objetivo. Eles esperam que o indicador esteja certo e as outras coisas estão erradas. Na verdade, eles provavelmente vão tentar não olhar para as coisas que diz que o mercado esteja subindo, ou eles vão rejeitá-lo como não ter tanto peso como o indicador, porque simplesmente não está conforme suas expectativas. Normalmente, se eles não estivessem posicionados, eles nem sequer entrariam em uma posição com esses sinais conflitantes. Mas desde que eles já estão em um trade, eles distorcem a informação certa na frente deles e esperam e rezam para que o mercado faça o que eles querem. Mas isto é ser objetivo? Não, claro que não. A maneira objetiva a se fazer é sair da posição e reavaliar. Ou pelo menos, mover sua ordem de stop muito perto de onde o mercado está negociando para ter menos risco. Isso seria agir em seu próprio interesse. Mas em vez disso, a maioria das pessoas ignora as informações, esperam e rezam para que a operação funcione do jeito que acham que deveria. Isso acontece porque a maioria das pessoas fica travada em suas opiniões sobre o mercado e tem muitos problemas para enfrentarem o fato de que poderiam estar erradas. Não há problema em estar errado sobre o caminho que o mercado está indo. Mas não está certo em se enganar a respeito do sentido do mercado e ignorar sinais de que é hora de sair e começar um novo trade. Esta falta de objetividade vai matar o trader. Para ser objetivo, você não pode colocar suas necessidades e expectativas no mercado. Antes de tudo, você sabota ou distorce informações vitais que o mercado oferece para ajudá-lo a decidir qual caminho seguir. Em segundo lugar, você não tem poder suficiente para controlar o mercado para torná-lo de acordo com suas demandas e expectativas. Assim, você deve aprender a ser objetivo em suas observações sobre o mercado. Isto não significa que você não pode ter uma opinião sobre o mercado. Significa apenas que sua opinião pode facilmente estar errada como pode estar certa. E você precisa estar completamente pronto e confortável para que esteja errado tanto quanto certo. Você precisa libertar-se de ter que estar certo. Quanto mais objetivo você for, menos você irá distorcer as informações que você recebe. Mark Douglas, autor de O Trader Disciplinado, classifica as 7 características de uma pessoa objetiva. Aqui estão para que você possa reconhecê-los quando você conseguir. 1. Você não sente pressão para fazer qualquer coisa. 2. Você não tem nenhum sentimento de medo. 3. Você não sente nenhum senso de rejeição. 4. Não há certo ou errado. 5. Você reconhece o que o mercado está dizendo, e é isso que sigo. 6. Você pode observar o mercado do ponto de vista como se não estivesse posicionado, mesmo se estiver. 7. Você não está focado no dinheiro, mas na estrutura do mercado. Se você pode ver qualquer uma das qualidades acima em si mesmo, você está no caminho certo. Novamente, você precisa liberar-se da necessidade de estar certo. Se você constantemente tem a necessidade de estar certo, você infelizmente está no negócio errado. Para ser um profissional bem-sucedido, você não precisa sempre estar certo, mas você sempre precisa ser objetivo. Capítulo 11. Ser um vencedor ou um perdedor ativo. Algumas pessoas acreditam que negociar na bolsa é como um jogo. Não é. Em um jogo de apostas, você tem que participar para perder e não fazer absolutamente nada para parar de perder. Se, após uma aposta, você não colocar outra aposta sobre a mesa, você não vai perder. Mas também não vai ganhar. Naquele momento, se você não colocar outra aposta, não haverá risco. Obviamente, no trade é muito diferente. Para participar, você entra no trade, e você deve fazer alguma coisa para não perder. Se você não fizer nada, existe a possibilidade de sua conta ser exterminada. E ainda assim, se não fizer nada, as perdas vão continuar, tornando-se devedora. Embora, naquele momento, o seu corretor provavelmente irá avisar para você ficar fora do mercado. No jogo, você sabe exatamente o seu risco, e sempre termina antes do próximo começar. Mas, em negociação na bolsa,
Você não sabe de antemão exatamente qual o seu risco. Você pode ter uma ideia, mas mesmo com ordem stop, há sempre a possibilidade de derrapagem. Mas a verdadeira diferença entre o jogo e um trade é que a negociação em bolsa é um evento nunca termina, o mercado continua sempre se movendo. Um bom exemplo de um ativo vencedor e um ativo perdedor pode ser uma pessoa jogando blackjack em um cassino. Você deve fazer uma escolha consciente entre jogar e arriscar seu dinheiro ou ficar de fora. Quando o jogo acaba, a regra vai forçá-lo a ser novamente um perdedor ou ganhador ativo, isto é, se você quer jogar e arriscar seu dinheiro de novo, você deve colocar outra aposta. Sem outra aposta, você não pode ser um perdedor ou ganhador novamente. Você deve participar ativamente para perder e não fazer nada para parar de perder. Isso é exatamente o oposto da negociação na bolsa. É por isso que na bolsa ser um ativo vencedor e um ativo perdedor é tão importante. Mas o fato de o evento nunca terminar, é fácil não ser um vencedor e perdedor ativo. Há sempre a possibilidade, não importa o quão pouco, de o mercado voltar em qualquer trade que você esteja posicionado. Você não precisa participar ativamente para ter de volta suas perdas. Você pode simplesmente ficar no trade e deixar que o mercado faça todo o caminho de volta e devolva-lhe suas perdas. Devido a esta realidade, há sempre uma tentação constante para não colocar stop. Cortar as perdas para muitos traders é doloroso. Assim, muitos optam por evitar a dor e não ser um perdedor ativo. Eles simplesmente acham que estão ganhando em um trade que ainda tem que mostrar lucro. Ou olham apenas as evidências que diz que a posição está correta e ignoram o resto das provas que vão contra essa noção. Estes são, obviamente, as características de alguém que não é um vencedor ativo e nem um perdedor ativo. Mas ser um perdedor ativo, bem como um vencedor ativo, é o único caminho para ser bem-sucedido. Mais uma vez, a tentação de não cortar suas perdas, stop, está sempre presente. Traders bem-sucedidos sabem que cortar as perdas ativamente, antes que fique muito grande e incontrolável, é o único caminho. Alguém uma vez me disse, para fazer dinheiro operando, você não pode sentar-se em suas mãos. O que isso significa que basicamente você precisa entrar e sair das operações ganhadoras e perdedoras para ser bem-sucedido. Em outras palavras, para fazer dinheiro não significa apenas agir em seu melhor interesse, é necessário agir e fazer as coisas acontecerem para ajudar suas operações. Isso significa que quando um trade está indo contra você, você realmente não pode se sentar em suas mãos e não fazer nada. Você deve cortar suas perdas em vez de esperar que o mercado volte. E quando um trade está indo em seu caminho, você deve agir em seu próprio interesse para ser um vencedor ativo. Ajustar o stop para garantir os lucros, e sair da posição quando atingir o stop em vez de procurar uma atacada certeira, etc. Ser um vencedor e perdedor ativo é tudo. Não se sente em suas mãos. Capítulo 12. Operar depois de uma perda. Meu bom amigo Alexander, um trader de muito sucesso, me deu esta dica há pouco tempo, e eu acho que todo trader pode aprender com ela. Uma das principais razões de seu sucesso é porque ele usa algumas excelentes técnicas para manter-se disciplinado em suas negociações. Vou falar sobre uma dessas técnicas que você pode facilmente incorporar em sua própria negociação. Aqui está o problema que vejo em muitos traders: sempre que perderem um trade, não importa se é um trade de $300 ou $3.000, a tendência é querer recuperar o dinheiro imediatamente, de preferência no próprio trade seguinte. Mas o que isto faz é colocá-lo em um fraco quadro mental. Pense nisso por um segundo: sempre que perdemos algo, especialmente dinheiro, nós o queremos de volta imediatamente. Em um nível subconsciente, ficamos quase desesperados para obter o dinheiro de volta o mais rapidamente possível. Como tenho certeza que você percebe, esse tipo de pensamento irá impedir você de ser bem-sucedido no seu próximo trade. E então, se você tomar uma decisão prejudicial no seu próximo trade, você acabará tendo 2 trades perdedores em sequência, e o ciclo provavelmente irá continuar até que você possa recuperar o seu equilíbrio mental. É por isso que eu vou sugerir que você tente algo novo. Eu acho que pode ajudá-lo muito. Após um trade perdedor, aqui está uma dica do que você deve fazer: paper trade. É isso mesmo, executar o seu trade seguinte apenas no papel, hipotético. Nas próximas oportunidades que surgirem, faça os trades como faria normalmente, porém apenas no papel. Mas você deve torná-lo o mais real possível. Anotá-lo é como se fosse um trade normal.
na mesma sequência para digitar no teclado do computador para inserir a ordem. Em seguida, siga o TRAD, como faria normalmente. Lembre-se de colocar a sua ordem de stop e hipoteticamente ajustar sua ordem de stop se o mercado mover em sua direção. Se você for fazer umas operações simuladas, como se fossem reais, é importante que faça com muita seriedade. Se você está indo só para observar o mercado e disser que teria feito isso ou aquilo, você está apenas desperdiçando seu tempo. Deve ser real, se demora 5 minutos e depois que você sai da operação, ou se demora 2 horas e você vai ajustando os stops se o mercado se mover em sua direção. Você deve levar isso a sério. Isto irá provocar 2 coisas positivas em suas operações. 1. Isto vai ajudá-lo em sua disciplina. Você aprende que não precisa voltar imediatamente após uma perda para ser bem-sucedido. 2. O mais importante é que isto fará ao seu subconsciente dar um tempo para deixar o trade perdedor ir desaparecendo. Em outras palavras, você sente a dor emocional logo após um trade perdedor. Mas quando o tempo passa, a dor emocional vai embora e então é mais fácil encontrar as operações vencedoras. Fazer o paper trade vai lhe dar algum tempo para esquecer o trade perdedor. E novamente, se você dá a si mesmo algum tempo, você não será tão ansioso para correr atrás do mercado e fazer 2 maus trades em sequência. Isto funciona. Experimente. Capítulo 13. Autoaperfeiçoamento. Se você quiser tornar-se um trader bem-sucedido, você precisa se engajar em alguma atividade de autoaperfeiçoamento contínuo. Se você ainda não faz, você precisa entender que o mercado está sempre certo e você pode tirar dinheiro do mercado, desde que você não imponha uma rígida estrutura mental sobre o seu comportamento. Em outras palavras, não fique bloqueado em uma opinião e se recusa a admitir que possa estar errado sobre a direção do mercado. Todo trader bem-sucedido percebe que ele pode facilmente estar errado como estar certo. Você precisa deixar o medo de estar errado para que você possa assistir e observar o mercado do ponto de vista objetivo e claro. O medo fará com que você cometa erros e tenha decisões prejudiciais nas operações. Isto porque se você se concentrar em seu medo, ele fará com que seu subconsciente fuja do medo e lhe trará as perdas que você está tentando evitar. Isso vai acontecer desta forma o tempo todo. Que é apenas a maneira como nosso subconsciente mental funciona. O que você pensa é o que você ganha. Falaremos mais sobre isso na sessão 3. Para melhorar como um trader, você também precisará definir algumas regras de negociação para orientar o seu comportamento operacional. Você deve aprender a seguir estas regras, não importando o quanto é tentador quebrá-las. E confie em mim, será tentador para quebrá-las com frequência. O medo de perder fará com que você quebre suas regras, especialmente no início. Mas você deve evitar quebrar as regras, não importa quão tentadora. Suas regras o manterão atuando em seu próprio interesse. Certamente, quebrando estas regras não estará agindo em seu melhor interesse. A coisa mais importante sobre o autoaperfeiçoamento é aprender a ser objetivo e evite se entregar a ilusões. Por outro lado, se você se recusar a reconhecer seus erros culpando o mercado ou algum outro fator, então obviamente você está se entregando a ilusões. Se for este o caso, o autoaperfeiçoamento será muito difícil se não impossível. Para melhorar a si mesmo, você deve ser honesto consigo mesmo. Só você é responsável por seus resultados. Culpar o mercado, o corretor, outros traders, seja lá o que for, isto só irá atrasar o seu autoaperfeiçoamento. Quanto menos ilusões acreditarmos, com mais clareza podemos ver o que realmente está acontecendo no mercado e dentro de nós mesmos. As coisas mais claras serão o que mais vamos aprender e crescer. Então será muito mais fácil tomar boas decisões nas operações, independentemente das circunstâncias, como adquirir hábito para agir em seu próprio interesse. E, assim como os maus hábitos, os bons hábitos podem tornar-se tão fortes e poderosos. Mas leva tempo e esforço. Ninguém gosta de admitir seus erros, mas este é exatamente o que precisamos fazer para melhorar a nós mesmos. Se não enfrentar nossos erros, vamos simplesmente continuar repetindo-os uma vez que se tornam hábitos cada vez mais fortes. Nós, obviamente, queremos evitar essa situação. Assumir a responsabilidade por nossas ações é o primeiro passo para o autoaperfeiçoamento. Percebendo os resultados obtidos foram por causa das decisões que tomamos. Ninguém mais é responsável. Culpar os outros apenas retarda o processo de aprendizagem. Se você opera mal e perder dinheiro,
A culpa é sua. Mas, por outro lado, se você negocia bem e ganha dinheiro, também o mérito é seu. Você vai melhorar muito a si mesmo quando simplesmente admitir que você é o único que é responsável por seus resultados. Você deve enfrentar as condições que existem na realidade, e não as ilusões. Identificar o que você precisa aprender ou mudar para ser mais eficaz, e então entrar na tarefa diária de melhorar a si mesmo. Não é tão difícil quanto você pensa, e aprender a melhorar a si mesmo é sempre agindo em seu próprio interesse. Seção 2 Habilidades que você não precisa. Capítulo 14 O pior erro que você pode fazer. Perdi a conta de com quantos traders eu vi isso acontecer. Para ser honesto, provavelmente isto já aconteceu com quase todos os traders em algum momento ou outro. Infelizmente, para muitos pode ser o começo do fim. Como todos sabem, para ser bem-sucedido em negociações na bolsa, precisamos chegar a um determinado conjunto de regras que temos que seguir diariamente. Estas regras são extremamente importantes, pois nos dão a estrutura do trade e nos ajudam a decidir o que fazer, e mais importante, o que não fazer. A meta a ser atingida nas operações é você ter regras boas e sólidas, onde possa segui-las de forma consistente, realizando lucros e evitando grandes perdas. Mas por outro lado, se você não seguir as regras, você receberá as grandes perdas que serão inevitáveis. E é aqui que o grande erro aparece. Eu vi isso acontecer com muitos traders. Se você não seguir as suas regras e eventualmente a operação pode acabar sendo vencedora, você provavelmente irá dar um suspiro de alívio quando terminar. Mas na realidade você não deve ficar aliviado. Você pode cometer apenas um erro que irá lhe causar a falência mais rápido que qualquer erro de trade que você poderia ter feito. Quando o trade onde você não seguiu suas regras funciona, então será mais provável que você não siga mais as regras da próxima vez. Novamente, este é o pior erro que você pode fazer. Isto irá causar mais danos à sua conta do que qualquer outro erro que você pode fazer. E o pior é que é tão tentador para não seguir suas regras somente desta vez. Mas você tem que aprender que não pode haver um somente desta vez. Você deve seguir as regras o tempo todo, sem exceção. Como eu disse antes, eu já vi isso acontecer com muitos traders. Por exemplo, eu me lembro de um trader que normalmente fazia uma média de cerca de $500-$1.000 por dia no S&P Futuros. Ele estava indo bem tentando apenas fazer sua meta diária, mas ele ficou ganancioso e disse que tinha que haver uma maneira de poder obter mais lucros. Eu não tenho certeza o que estava errado com $500-$1.000 por dia. Decidiu que suas regras eram muito restritivas e que ela estava perdendo muitas oportunidades. Então, já que ela estava indo tão bem, decidiu que iria relaxar um pouco suas regras para que pudesse entrar em mais operações esperando fazer mais lucros. Bem, ele ignorou as suas regras por alguns dias. Por causa disso, ele acabou arriscando muito mais do que ela estava acostumado. Mas ele achou que não era grande coisa, pois agora tinha uma média de cerca de uns $2.000 por dia durante uma semana. Não seguindo suas regras proporcionou fazer mais dinheiro agora. Mas tenho certeza que você percebe o que aconteceu. No mês seguinte, ele perdeu tudo o que tinha ganhado durante os últimos 4 meses, quase $60.000, e agora estava com menos dinheiro para poder atingir a meta de uns $200.000 no ano. Isso não aconteceu porque ele não seguiu suas regras. Isso aconteceu porque ele não seguiu as suas regras e funcionou. Isso lhe deu uma falsa confiança para não seguir suas regras. Tenho certeza que você vai passar por um momento em sua carreira como trader, se você ainda não teve, onde você será tentado a não seguir suas regras só dessa vez. Eu não posso adverti-lo o suficiente deste grande engano, especialmente se funcionar e você obter um lucro. Fazer dinheiro com a regra quebrada nas operações pode lhe trazer o lucro mais caro que você já fez. Em seguida, isto pode facilmente reforçar para que você não siga as regras da próxima vez. Será sempre tentador, mas evitando a tentação e resistindo em fazer o pior erro que você pode fazer será muito mais rentável. Seguir as suas regras de forma consistente é a única maneira de ser um profissional bem-sucedido. Se você decidir não seguir suas regras só dessa vez, você fará parte de 80 a 90% dos traders que perdem dinheiro. Não se deixe tornar mais uma estatística. Siga sempre as normas. Não haja só dessa vez. Capítulo 15 Ganhos na operação. Trade de vingança vem de uma coisa e de somente uma coisa só, culpando o mercado pela sua perda.
Mas vamos pensar sobre isso de forma realista. De quem é a culpa quando você tem uma perda? Na verdade, eu acho que a culpa é uma palavra errada. A pergunta deveria ser quem é o responsável quando você tem uma perda. Claro, a resposta correta é você. O mercado não causa perda. Ficar bravo com o mercado e tentar se vingar realmente não faz muito sentido. E se você é responsável por suas ações, então quando você se vingar pela sua perda, você está realmente tentando se vingar contra si mesmo. E isso definitivamente não faz qualquer sentido. Porque você está em busca de vingança contra si mesmo. Mas isso é exatamente o que você está fazendo quando você fica bravo com o mercado e tentar obter de volta suas perdas quase como uma vingança. Se você está frustrado e com raiva, você está indo só para cometer erros que provavelmente irão lhe custar mais dinheiro. Muitas pessoas ficam confusas de como a vingança sempre aparece durante as negociações. Mas é realmente muito simples. Pense em jogos de azar, por exemplo. Você só pode perder o que você decidir apostar. Quando você aposta o dinheiro, é fácil assumir a responsabilidade por suas perdas, porque muito provavelmente você teve que colocar a aposta sobre a mesa, e você só pode perder o que você decidiu arriscar. Mas, obviamente, no trade, é muito diferente. Se você não quer sair de uma operação perdedora, você pode perder muito mais do que aquilo que originalmente tinha planejado perder. Mesmo com ordens stop no mercado de futuros, pode haver deslizes envolvidos que fará com que você perca mais do que aquilo que planejou. Então é fácil culpar o mercado pelas perdas. O mercado levou o seu dinheiro. Este é definitivamente onde o fator vingança entra em jogo. Vamos analisar um exemplo. Digamos que você perde 300 pontos na última operação. 100 pontos de lucro serão suficientes para o próximo trade. O mercado pode estar claramente dizendo que tudo que existe neste momento para a operação é 100 pontos. Mas para a pessoa que acabou de perder 300 pontos, especialmente se intencionava ter um risco inferior a 300 pontos, muitas vezes 100 pontos não são suficientes, porque você não está recebendo de volta tudo que perdeu. Você vai precisar chegar perto de 300 pontos para se sentir bem novamente. Mas vamos pensar sobre isso de forma realista. Um trade realmente tem alguma coisa a ver com o outro? O mercado não sabe nem se importa o quanto você fez ou perdeu nos trades anteriores. Não tem influência nenhuma sobre o seu trade atual ou nos seus próximos 50 trades. Isso é uma coisa que você sempre precisa ter em mente o tempo todo. Um trade nada tem a ver com o próximo. Eles não estão relacionados de forma nenhuma. Assim, a tentativa de voltar ao trade que você perdeu na última operação não faz qualquer sentido. Você só pode lucrar com o que está disponível no trade atual. E mais uma vez, não tem nada a ver com o trade atual. Quando você se sentir compelido a recuperar o que você acabou de perder, você tenta tirar do mercado, quase como se a desafiá-lo para uma luta. Esta é certamente a atitude errada. Você tem que seguir o fluxo do mercado, e não combatê-lo. Você não pode lutar contra isso, porque você não pode ganhar dessa forma. Você não pode mudar o que o mercado vai fazer. Você só pode mudar a si mesmo. Mark Douglas afirma isso muito claramente. O mercado não pode tomar nada de você se você não permitir. Se você perdeu dinheiro ou perdeu mais do que pretendia arriscar, você deu seu dinheiro para outros traders. Em última análise, no entanto, a vingança cria uma relação de adversário consigo mesmo. Se você é aquele que entrega seu dinheiro ao mercado, você também é aquele que dá o seu próprio dinheiro fora do mercado. Se você está com raiva de si mesmo por ter deixado a última operação ficar tão fora de controle, o que o mercado está lhe oferecendo de oportunidade agora, não será suficiente. De uma perspectiva psicológica, você não vai aproveitar a oportunidade de lucro que o mercado está oferecendo agora, pois você não foi capaz de aceitar a última operação como sendo tudo bem. Na verdade, você estará se negando a si mesmo para as próximas oportunidades, ao se punir por um erro do passado. Na realidade, você não pode voltar ao mercado naquelas condições, e uma crença na vingança só fará voltar àquela operação que não mais existe. Eu acho que é provavelmente óbvio para a maioria das pessoas que tentar vingar do mercado é ruim. Mas espero que agora percebam que, quando você está tentando se vingar do mercado, você estará realmente apenas se vingando de si mesmo. Capítulo 16. Desejando, esperando e orando. Lembre-se que falamos antes sobre o quanto é importante para ser um vencedor e perdedor ativo.
Em outras palavras, você deve agir para obter lucros e agir para sair das perdas nas operações. Você não pode ser passivo neste mercado, porém é exatamente o contrário do desejo, da esperança e da oração. Faz-nos passivos. Em geral, não há nada de errado com nossos desejos, esperança e oração. Todos nós esperamos e desejamos que certas coisas acontecessem em nossas vidas e isso é bom. Mas não há espaço para ela nas operações. O problema surge quando temos esperanças, e rezamos para que o mercado faça o que quer que seja. Isso nos coloca em uma relação passiva com o mercado. Assim não nos tornamos um vencedor ativo e perdedor ativo. Quando você tem esperança, e reza para que o mercado faça uma determinada coisa ou se movimente para uma direção, você está transferindo a responsabilidade para o mercado. Mas como você já sabe, a responsabilidade não deve ser com o mercado, mas dentro de nós. Em outras palavras, apenas nós somos responsáveis pelos resultados que queremos. Esperando, desejando e rezando para que o mercado faça o que queremos é muito prejudicial. Muitas vezes nos paralisa e nos impede de fazer o que é do nosso interesse. Isso acontece porque o que o mercado está fazendo não está de acordo com o que queremos que ele faça. E muitas vezes o nosso desejo, esperança e reza nos bloqueiam a nossa opinião sobre o mercado. A única coisa que você deve lembrar é que as nossas opiniões não são necessariamente certas sobre o mercado. Para tornar ainda mais difícil, nossa opinião pode estar certa, mas a única coisa que podemos fazer é antecipar. Mas tudo bem. Você não tem de estar certo o tempo todo para ser bem-sucedido. Você simplesmente não pode ficar preso sobre uma expectativa e estar desejando e esperando que o mercado se mova numa determinada direção. O mercado só vai se mover em qualquer direção se as forças de compra e de venda fazê-la mover-se. Infelizmente, o seu desejo e esperança não terão qualquer influência sobre a direção de movimentação do mercado. Se você se encontra desejando, esperando e rezando que o mercado faça alguma coisa, esta é uma excelente indicação de que você não tem uma boa compreensão da situação atual, e é definitivamente hora de sair da posição e reavaliar. É muito fácil adquirir o hábito de querer, esperar e orar, especialmente para os traders menos experientes, mas como você pode ver, é um grande erro. Obviamente, você vai querer evitar este comportamento a todo custo, porque isto não é agir em seu próprio interesse, e sempre difícil ter sucesso nessa relação passiva. A única coisa que torna tudo isso um pouco confuso é que a intuição, aquela voz em sua cabeça que lhe diz o que fazer, se sente muito bem desejando, esperando e rezando. Em O Trader Disciplinado, Mark Douglas explica isso muito claramente. No entanto, há outro problema menos óbvio sobre a previsão, especialmente com respeito a desejar e esperar. Um verdadeiro impulso intuitivo, um nível mais profundo de conhecimento e sabedoria que indicará o próximo passo mais adequado a seguir. O sentimento de desejar e esperar tem que estar sempre de acordo com o nosso melhor interesse. Em outras palavras, são sentimentos difíceis de interpretar e muito fácil de se confundir, portanto é uma das razões pelas quais achamos tão difícil confiar em nossa intuição. A maneira como você pode saber com certeza que você está recebendo um verdadeiro impulso intuitivo é clarear a mente de forma que nada faça com que você deseje e espere que algo aconteça, e enfrentar o problema de frente para descobrir o que precisa ser feito. Você pode desejar e ter esperança que o mercado volte, ou você pode cortar sua perda e sentir-se pronto para assumir a próxima oportunidade. Isto requer que você mude alguma coisa em sua mente que faria com que você não tenha os sentimentos de desejo e esperança. A menos que você provoque o desejo e a esperança de que algo vai acontecer, e você vai saber que quando começa a sentir confiança, é um verdadeiro impulso intuitivo, e quanto mais confiança mais poderá segui-lo. A intuição sempre irá orientá-lo na forma mais adequada para atender suas necessidades. Você pode desejar e esperar que o mercado volte, ou você pode cortar sua perda e sentir-se pronto para assumir a próxima oportunidade. Capítulo 17. Apostar em uma posição perdedora. Como falamos até agora, a coisa mais importante que você pode fazer é manter o seu risco ao menor nível possível. Eu não posso dizer que isto seja suficiente. Minimizar o risco é 100 vezes mais importante do que encontrar trades ganhadores. E encontrar trades ganhadores é importante também, então eu espero mostrar o quanto é importante limitar o risco. Depois, há o hábito de alguns traders em entrar nas operações que é muito perigoso. Não há nada que pode somar mais risco para o seu trade do que apostar mais em uma posição perdedora,
Fazer preço médio. No entanto, alguns traders o fazem todos os dias. A principal razão disso acontecer é a mesma razão quando muitos problemas operacionais começam a aparecer. A maioria dos traders não querer admitir que estejam errados. Ao adicionar mais peso à sua posição perdedora, eles se dão mais chance de estarem errados. Mas, se a chave para o sucesso de um trader é manter o risco a um mínimo absoluto, então como pode adicionar mais contratos a uma posição perdedora ajudar um trader? A resposta é que não pode. Isso é muito semelhante ao que falamos no capítulo 14, o pior erro que você pode fazer. O verdadeiro problema é quando dobrar, adicionando uma posição perdedora, funciona e você acaba tendo um lucro em um trade como esse. Isso valida uma situação muito perigosa e poderia dizer que está ok para fazê-lo novamente. Mas da próxima vez pode ser a vez de levar um grande pedaço de sua conta. A única razão para entrar em um trade é se você viu uma oportunidade e você sente que o mercado tem uma boa chance de se mover em sua direção. Mas a razão de as pessoas geralmente adicionar às suas posições perderas não é porque eles veem outra oportunidade, mas porque eles não querem enxergar que a sua opinião esteja errada. Eles sentem que se tiverem o seu preço médio, eles têm uma melhor chance de estarem certos. Mas, em minha opinião, essa é a atitude errada. Eu realmente vejo que quando a maioria das pessoas adiciona mais contratos às suas posições perdedoras, é para não assumir a responsabilidade por estarem erradas sobre a direção do mercado. Eu não quero que você tenha ideia errada. Eu não acho que escalar em uma posição é uma coisa errada a fazer, desde que você tenha um plano para colocar mais de um contrato em diferentes níveis de preço. Mas o que eu estou falando é quando um trader não tem esse tipo de plano. Eles simplesmente decidem adicionar a posição que vai contra eles. Este é um erro. E como eu já disse antes, isto poderia vir a ser um erro ainda maior se funcionar, porque essa situação diz-lhe que está ok para fazer novamente. E eu prometo a você que vai doer muito mais do que vai te ajudar. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Eu próprio já fiz isso várias vezes, o suficiente para saber que não funciona no longo prazo. Agora, por outro lado, não tenho qualquer problema em adicionar a uma posição vencedora. Na verdade, acho que em muitos casos, a adição a uma posição vencedora é uma excelente ideia. Eu acho que a ideia básica é que é correto adicionar a sua posição quando as coisas estão a seu favor, mas não é correto adicionar a sua posição quando as coisas não vão do seu jeito. Isto é uma boa regra para se ter atologia. Novamente, isso só funciona para a ideia de atuar em seu próprio interesse. Então se adicionamos a uma posição perdedora é porque não admitimos estarmos errados sobre o mercado. Se queremos agir em nosso próprio benefício, devemos estar dispostos a admitir o nosso erro, ao invés de evitar a fazer o pior. Capítulo 18 – A ganância. É tão fácil ser ganancioso neste negócio. É fácil pensar que qualquer valor que você ganhe, não é suficiente. Se você tem 200 pontos de lucro em um trade, você quer 300 pontos. Se você tiver 300, você quer 400. A falta de satisfação é uma grande razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade para ter sucesso na negociação. Talvez a maneira de evitar a ganância em suas operações é descobrir por que é tão fácil de ser ganancioso no mercado. Ganância deriva da crença de que nunca é suficiente. Quando o mercado está em contínuo movimento, não é possível sempre obter mais em uma operação. Uma pessoa gananciosa nunca está satisfeita, pois sempre quer mais, não importa o quanto tem. Parece que a razão para as pessoas serem gananciosas quando negociam é porque tomam fatores fora de mercado, como quanto eles precisam do dinheiro, o que precisam comprar, eles podem dar ao luxo de arriscar, etc., e aplicam no mercado e seus trades. Mas não faz muito sentido fazer isso porque esses fatores no mercado nada têm a ver com a direção que o mercado está indo. Então, levem alguns fatores reais para o mercado, como eu quero usar esse dinheiro para comprar uma casa maior ou eu preciso deste dinheiro para pagar minhas contas, onde nada tem a ver com a direção do mercado. Se deixar estas coisas controlar suas decisões nas operações faz você ganancioso, faz você querer mais do que o mercado pode oferecer, e isso influencia em não agir em seu próprio interesse. Assim, você pode facilmente ser tentado a pensar que existe muito mais em um trade só porque você quer mais dinheiro e que empurra você para desejar e esperar. Isto não é agir em seu próprio interesse. Desejar e esperar não vai trazer-lhe dinheiro. Você pode se lembrar, quando Michael Douglas no filme Wall Street, disse, ganância é bom.
Bem, você sabe por quê? Ela estava longe. Talvez soe bem nos filmes, mas definitivamente não é bom em negociações. Em minha opinião, ser ganancioso vai encurtar a sua carreira o mais rápido do que qualquer outro erro que você possa fazer. Capítulo 19. O medo. Muitas vezes podemos sabotar a nossa própria negociação por causa dos nossos medos. Em muitos casos, o medo é bom e útil em nossas vidas. Mas, nas operações, ele pode realmente ser prejudicial. O medo nos ajuda a evitar as situações no ambiente que nós percebemos como uma ameaça. É importante notar que o que percebemos como uma ameaça pode não ser necessariamente ameaçadora. Nós só percebemos como uma ameaça. E, tanto quanto nossas mentes não percebem, é uma ameaça real. Um bom exemplo é oferecido em O Trader Disciplinado. A criança gravemente mordida por um cão, naturalmente vai associar todos os cães como uma ameaça de dor e, consequentemente, gerar um intenso medo ou mesmo terror, sempre que ela encontrar qualquer cão no futuro. O medo da criança de todos os outros cães que não seja aquele que o mordeu é real. Ela não tem uma maneira de distinguir entre um cão amistoso e um perigoso, porque sua experiência pessoal o leva a acreditar que todos os cães são perigosos. Essa é a sua verdade sobre a natureza do ambiente, porém esta verdade não existe em todo o ambiente em relação aos cães. Nem todo cão que existe é perigoso. Muito pelo contrário, muito poucos seriam considerados de risco, a maioria ao ver uma criança quer brincar. Agora, em cada encontro casual que a criança tiver com um cachorro, ela irá reviver a experiência de terror, independentemente da disposição de qualquer cão que interaja. Se um cão faz qualquer movimento em direção à criança, a criança vai perceber o movimento como um ataque real, quando na verdade, tudo que o cão queria era brincar ou ser acariciado. Na verdade, a criança pode ter tanto medo de ser atacada que ela vai dedicar mais atenção, se não todas, na identificação dos cães no ambiente em que se encontra. Eventualmente, seus sentidos ficarão sintonizados em pegar suas imagens e sons, e cada vez que ela vê ou ouve, ela vai criar outra experiência aterradora que apenas reforça seus medos. Seu foco de atenção vai ser atraído para o objeto de seus medos e evitará o que aprendeu como ameaça. O problema é que o que ela aprendeu é um erro em relação às condições que nem todos os cães são perigosos. Não sabendo disso, ela irá naturalmente acreditar que o seu terror está vindo de fora, em vez de dentro dele. Com efeito, seus medos estão agindo na sua percepção, evitando as novas experiências de interagir com outros cães no meio ambiente. Você vê como o medo da criança pode ser semelhante ao medo que podemos experimentar durante a negociação? Quando nós concentramos em nossos trades perdedores, erros, etc., damos poderosas indicações ao nosso subconsciente da mente. Poderíamos, então, facilmente acabar com essas mesmas perdas que estamos tentando evitar. O que nós focamos nossa atenção geralmente é o que conseguimos. Não é necessariamente tão fácil focar nossa atenção na mecânica de negociação dos trades ganhadores para nos levar a ter sucesso. Mas não é assim tão difícil também. Se você foca intensamente e continuamente em seus erros e decisões nos trades ruins, é mais provável que acabe com mais do mesmo. Seu subconsciente vê as imagens mentais que você está captando e age de acordo com o que está recebendo. É assim que o subconsciente trabalha. Grava as imagens mentais que você vivencia, como a preocupação em não ser mordido por um cão, ou se preocupar com erros de trade que você fez no passado, e faz da melhor forma possível para representar estas ações em seu comportamento. Como você vai aprender na seção 3, o seu subconsciente não se importa se você está dando-lhe sentidos que não são de seu interesse. Ele simplesmente tenta seguir a informação que é dada, independentemente de ser ou não realmente útil. Assim como no exemplo do cão, a criança envia instruções para seu subconsciente que todos os cães estão ameaçando ela. Duas coisas são importantes aqui. O primeiro é que a informação não é necessariamente verdadeira. Obviamente nem todos os cães são ameaçadores. Na verdade, a maioria é divertida para brincar e seria muito agradável para a criança. E a segunda coisa importante é que esta informação não é útil para a criança. Obviamente a criança seria mais feliz se ela fosse capaz de ter um relacionamento amigável com a maioria dos cães. Mas, no entanto, para a criança, a informação, ameaça, é muito real e verdadeira. Há ainda muitas outras maneiras de os nossos medos nos causarem problemas nas nossas operações. Nossos medos atuam como mecanismos de alerta para nos ajudar a evitar o que acreditamos ser uma ameaça.
A forma que muitas pessoas fazem isso é para evitar informações que seriam ameaçadoras ou contra a nossa opinião atual. Em vez de ver claramente todas as diferentes partes das informações que possam nos ajudar a tomar decisões boas nas negociações, fazemos exatamente o oposto. Ignoramos informações importantes que podem ser uma ameaça para nós. Quando operamos, isto pode ser muito, muito perigoso e nunca vai nos ajudar a agir em nosso próprio interesse. Quando operamos com medo, podemos facilmente bloquear algumas informações. Por exemplo, se estamos em um trade e o mercado está nos oferecendo informações que indicam que estamos certos ou informações que indicam que estamos errados, que informação você acha que vai focar? Nós, obviamente, colocaremos muito peso na informação que nos fará bem e muitas vezes ignorar a informação que está nos dizendo de outras possibilidades. Este tipo de pensamento pode ser muito perigoso para qualquer trader, porque, depois de um tempo, as informações podem se tornar tão ameaçadoras que você não pode simplesmente ignorá-las por muito tempo. A única maneira de aliviar o estresse e a ansiedade será sair do trade. Um trade vencedor será tratado no sentido oposto por um trader com medo. Em um trade vencedor, seu medo de perder o levará a se concentrar no que o mercado pode lhe tirar. Lembre-se, em um trade perdedor, o trader com medo focará apenas na informação que suporta a sua posição atual e irá ignorar outros fatores que podem não concordar com sua opinião. Mas em um trade vencedor, o trader com medo vai fazer o oposto. Ela irá ignorar qualquer informação que indica que o mercado tem potencial para continuar em uma direção rentável. Ele estará tão focado nas informações que irão confirmar seus temores sobre o mercado, tomando-lhe todos os lucros, que ele vai sair do trade adiantado, independentemente do potencial de lucro existente no trade. E fica ainda pior se o mercado seguir o seu caminho de lucro depois que ele sai do trade. Ele ficará facilmente agonizado por não ter ficado no trade um pouco mais. Ele certamente não se dá conta de que o seu medo de perder foi o que o levou a sair do trade. Estas são as principais razões pelas quais a maioria dos traders corta seus lucros e alongam suas perdas. Em um trade vencedor, o trader com medo vai concentrar sua atenção na informação que o mercado vai levar seus lucros. E em um trade perdedor, um trader com medo não vai concentrar sua atenção em outra coisa senão que indica que este trade é um perdedor. Obviamente, este medo vai sabotar o seu trade, porque fará você não agir em seu próprio interesse. Para evitar isso, temos de aprender a operar sem medo. Ao operar sem medo, precisamos confiar completamente em nós mesmos, sabendo sempre agir em nosso próprio interesse. Assim, para ser bem-sucedido, você precisa se concentrar em coisas diferentes do que a maioria dos traders faz. Deixar suas perdas correr e cortar seus lucros são o que a maioria das pessoas fazem. Você precisa fazer o oposto, e para fazê-lo você precisa mudar seu pensamento. Na seção 3, vamos aprender a fazer exatamente isso. Seção 3: Como melhorar a si mesmo. Capítulo 20: O que é psico-cibernética e como pode ajudar em seus trades e na sua vida. From Zero Resistance Living Bit Psycho-Cybernetics Foundation Incorporated. A ciência pode ser definida como um sistema de conhecimentos testado e comprovado que pode ser usado para produzir resultados previsíveis e precisos. A ciência da navegação permite-nos calcular exatamente onde estamos em qualquer lugar na Terra ou no espaço e prever com precisão qual é o nosso destino, e quando chegaremos. A ciência da química torna possíveis novos compostos e produtos que melhoram a nossa saúde, nutrição, segurança, todas as áreas de nossas vidas. Com um único osso, a ciência da arqueologia consegue reconstruir o mundo e a vida de um animal que morreu milhões e milhões de anos atrás. A ciência da aeronáutica e computadores torna possível manobrar uma estação espacial não tripulada a milhões de quilômetros de distância com precisão e para transmitir os detalhados registros fotográficos de sua jornada. Assim, uma ciência pode ser pensada como um sistema de informação tão confiável e verdadeiro que ele pode ser usado para tornar a vida melhor. Psico-cibernética é a primeira ciência do desenvolvimento humano, um sistema de conhecimentos que permitirá que você se torne mais preciso, faça mudanças previsíveis em seu pensamento, no seu sentimento, no que você faz e no seu sucesso para aproveitar a sua vida afora. A psico-cibernética, através de técnicas independentes, trouxe o desenvolvimento humano do reino do desejo e da esperança para o reino do previsível e dos resultados positivos. Você não vai encontrar desejos e esperanças na psico-cibernética.
Psico-cibernética é baseada no conhecimento científico de como o cérebro humano e o sistema nervoso trabalham juntos para produzir a atitude de pensamento e comportamento. Os princípios subjacentes foram testados e comprovados em inúmeras experiências em laboratórios e instituições de pesquisa ao redor do mundo. E a prática da psicocibernética foi comprovada pelo sucesso de milhões de pessoas que usaram para mudar suas vidas de maneira notável ao longo dos últimos 30 anos. Psico-cibernética funciona em um nível fundamental, e suas mudanças produzem efeitos em todas as áreas da vida. Alguns dos itens a seguir serão além do escopo deste livro, mas psico-cibernética tem muitos usos para melhorar a vida para além da área de negociação na bolsa. Quanto mais você aprender a dominar a psico-cibernética, mais você pode esperar. 1. Construir uma forte e positiva autoimagem que expressa o verdadeiro você, o melhor de você. 2. Definir objetivos claros e alcançá-los de maneira previsível. 3. Parar de ver seus erros como falhas e realmente aprender a usar seus erros como um valioso feedback para orientá-lo a atingir seus objetivos. 4. Ser mais produtivo e bem-sucedido financeiramente em sua carreira. 5. Perdoar os outros e a si mesmo e deixando os ressentimentos para trás para atingir a alegria de viver. 6. Aprender a relaxar e ficar relaxado. 7. Aprender a lidar com a raiva, e como usá-la criativamente. 8. Aprender a pensar com mais clareza. 9. Sentir-se bem com a sua vida e de si mesmo o tempo todo. 10. Saber como melhorar seu relacionamento com todos em sua vida, sua família, seus amigos, colegas de trabalho, e especialmente a si mesmo. 11. Ter um sentimento de total satisfação, equilíbrio e paz. Como você está trazendo o melhor de si mesmo a cada dia. Psico-cybernetics não irá produzir essas mudanças durante a noite. Leva tempo para aprender as novas maneiras de pensar e agir para que se tornem automáticos em sua vida, mas você vai começar a sentir os resultados positivos quase que imediatamente. Psico-cibernética é fácil. Você verá que as técnicas não envolvem força de vontade ou muito esforço. Os exercícios e métodos da psico-cibernética utilizam sua imaginação criativa de uma forma relaxada e divertida. Eles são simples de aprender e divertidos de praticar, e como qualquer outra habilidade, a habilidade de se tornar o melhor de si cresce mais fácil com a prática. A palavra cibernética vem de uma palavra grega, que significa timoneiro, uma pessoa que dirige um navio ao porto. A ciência da cibernética estuda os sistemas de orientação automática como aqueles que permitem que um míssil teleguiado encontre seu alvo, um computador resolva problemas complexos ou robôs façam sequências de tarefas complicadas automaticamente. A ciência da cibernética nos dá uma maneira muito eficaz de olhar para o cérebro humano e o sistema nervoso. Nossa mente subconsciente é realmente um servomecanismo que podemos chamar de busca-metas. Em outras palavras, a psico-cibernética é um sistema humano de orientação automática. Este servomecanismo tem acesso a tudo que já temos visto, feito, provado, cheirado, sentido e aprendido. Tudo é registrado em nosso cérebro. Se você utilizar este servomecanismo com um objetivo, ele irá automaticamente produzir os meios para alcançar a meta. Seres humanos são naturalmente cibernéticos, ou seres busca-metas, é a maneira como funcionam. É o servomecanismo que permite amarrar os sapatos, tomar o café da manhã e pilotar o seu carro através de uma jornada complicada para chegar ao trabalho, enquanto o tempo todo você está pensando em outras coisas. Este servomecanismo é completamente impessoal. Funciona inteiramente com o que está programado para ele. É uma ferramenta incrivelmente poderosa que está totalmente sob a direção da mente consciente. Se você lhe der metas positivas e de sucesso, o produto será resultados positivos e bem-sucedidos. Vai tornar-se um mecanismo de sucesso. Se você lhe der metas de fracasso, isto vai apenas funcionar automaticamente como um mecanismo de falha e produzirá fracasso. A importância de erros. Todos os sistemas de orientação automática alcançam seus objetivos corrigindo constantemente os erros. Um míssil teleguiado a caminho de seu alvo tem sensores que detectam quando está fora do curso. O mecanismo de orientação, em seguida, faz o ajuste necessário e prossegue. Isto é feito milhares de vezes em sua jornada. O míssil teleguiado depende desse feedback negativo para conduzi-lo ao seu destino. Sem esse feedback negativo, um míssil não poderia saber se realmente estava indo na direção correta e nunca atingiria o seu objetivo.
O mesmo é verdadeiro para o servomecanismo do ser humano. É lamentável que tantos de nós interpretem os erros como um fracasso e sofrem sentimentos de frustração e desânimo quando na verdade os erros que cometemos são exatamente as informações que o nosso servomecanismo precisa para fazer as correções necessárias e nos levar aos nossos objetivos. O seu servomecanismo não tem opinião sobre um caminho ou outro na interpretação dos erros. Ele simplesmente utiliza as informações para guiá-lo ao seu objetivo. O que chamamos de erros são na verdade lições valiosas para o sucesso. Uma parte importante da psicocibernética é aprender a usar os erros de forma criativa e remover os sentimentos negativos que os erros causam. Autoimagem. O destino ou objetivo de um míssil guiado a um conjunto de coordenadas programadas em seu computador. Para atingir as metas, o ser humano utiliza uma programação em seu criativo servomecanismo. Esta programação utiliza imagens mentais, vozes e sentimentos que criamos como o uso da imaginação. A imagem mental mais básica e importante que usamos para a programação do servomecanismo é a nossa autoimagem. Nossa autoimagem é o nosso modelo mental ou imagem mental de nós mesmos. Nós não costumamos prestar atenção a ela conscientemente, mas ela está lá fora de nossa consciência com grandes detalhes. Esta autoimagem é o nosso conceito de tipo de pessoa que sou. Ela é construído através de nossas crenças sobre nós mesmos, as crenças que se formaram inconscientemente a partir de nossas experiências passadas, dos nossos triunfos e fracassos, dos nossos sucessos e decepções, e também através de nossas observações da maneira como outras pessoas reagiram a nós, especialmente na infância. Através destas informações primárias construímos nossa autoimagem, quem sou eu, quem somos nós. Uma vez que uma ideia ou uma crença sobre nós mesmos torna-se parte desta autoimagem, nós a aceitamos como sendo verdadeira. Nós não pensamos se esta questão é assim, nós simplesmente agimos como se isso fosse verdade. Nossa autoimagem determina o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas ações, mesmo que achemos que são nossas habilidades. Ela controla o sucesso, emoção, alegria e satisfação que temos. O tipo de vida que temos e até mesmo o tipo de mundo que aparentamos viver, são determinados pela nossa autoimagem. A autoimagem explica por que o pensamento positivo e a força de vontade são tão ineficazes e difíceis de manter. A explicação é porque toda força de vontade e pensamento positivo do mundo não pode produzir mudança e sucesso se não correspondem à nossa autoimagem. Nossa autoimagem está programando constantemente o nosso mecanismo criativo. Se a sua autoimagem é que você é um fracasso, o seu servomecanismo vai encontrar uma maneira de entregar esse resultado para você. Se a sua autoimagem é que você é uma vítima das circunstâncias, isto refletirá em sua vida. Se, por outro lado, a sua autoimagem é que você é uma pessoa capaz e bem-sucedida, o seu mecanismo criativo vai produzir esses resultados. A ciência da psicocibernética ensina você a mudar e criar uma autoimagem que seja forte, solidária, produtiva e capaz. A autoimagem que seja realista e razoável, e expressa o melhor de si, o seu verdadeiro eu. Imaginação, a ferramenta de mudança. Você construiu sua atual autoimagem através da vivência, dos detalhes mentais e sentimentos que você experimentou em conexão com os acontecimentos de sua vida, especialmente na infância. E você vai usar a mesma ferramenta poderosa, a sua imaginação criativa, para construir o tipo de autoimagem que expressa o melhor de você. Você vai usar sua imaginação para criar imagens e sentimentos de sucesso, satisfação, realização e força, e com estas novas imagens positivas é que você vai reprogramar o seu servomecanismo, de modo que isto começa a produzir resultados de acordo com a sua nova autoimagem. Você vai aprender a usar sua imaginação de uma forma relaxada e divertida, nunca forçando, nunca tentando ser demasiado duro. Este processo levará tempo, você não vai conseguir construir a sua outra autoimagem da noite para o dia. Mas logo a nova programação vai começar a funcionar. Você vai sentir-se começando a pensar, sentir e agir de acordo com a sua nova autoimagem de sucesso. Eventualmente, esta nova autoimagem vai se tornar uma segunda natureza, completamente natural e espontânea, e vai trazer-lhe sucesso, satisfação, melhoria nas relações e felicidade, quase que automaticamente e para o resto de sua vida. Capítulo 21 – Algumas preparações antes de começar. Eu realmente sinto o quanto é importante para que você adquira o aprendizado e a compreensão da ideia ou conjunto de ideias, e saber a fundo de onde vem.
Se você entender de onde vêm as ideias e as bases de onde eles vieram, isto nos faz compreender os detalhes com muito mais facilidade, bem como se torna mais significativa. Dr. Maxwell Maltz escreveu um livro chamado Psycho-Cybernetics e foi publicado pela primeira vez em 1960. Este livro se tornou um enorme best-seller. É frequentemente considerado como um dos melhores livros de autoajuda já escrito. Dr. Maltz foi mundialmente um dos mais conhecidos e conceituados cirurgiões plásticos. Ele era um professor de cirurgia plástica da Universidade da Nicarágua e da Universidade de El Salvador. Ainda hoje, as descobertas do Dr. Maltz no campo da psicologia da autoimagem continuam a influenciar milhares de pessoas em todo o mundo. Psycho-Cybernetics ainda está na vanguarda da tecnologia de desenvolvimento pessoal. Na verdade, Psycho-Cybernetics tem sido muitas vezes chamada de a primeira, única e verdadeira ciência do desenvolvimento pessoal, e muitos especialistas sentem que é a única forma de alterar a sua personalidade. Como cirurgião plástico, Dr. Maltz operou milhares de pessoas. A cirurgia plástica que ele realizou em pessoas, geralmente a cirurgia facial, trouxe não apenas uma mudança física na aparência dessas pessoas, mas em muitos casos, uma mudança surpreendente na própria personalidade. Essa mudança dramática na personalidade ocorreu quase imediatamente após a alteração facial. Dr. Maltz percebeu que quando você muda o rosto de um homem, também com frequência muda a psique do homem. Dr. Maltz percebeu que isto era uma responsabilidade enorme, e que precisava aprender o máximo possível sobre este fenômeno. Ele imaginou que devia, a seus pacientes e a si mesmo, conhecer completamente sobre o que estava provocando as dramáticas mudanças em sua vida e das pessoas. O estranho é que alguns pacientes não apresentaram qualquer mudança de personalidade para as dramáticas mudanças na aparência. Enquanto, por outro lado, muitos outros pacientes mostraram grandes mudanças de atitude e personalidade menos de um mês após a cirurgia. Dr. Maltz queria descobrir por que algumas pessoas mudaram para melhor e outras simplesmente agiam como se não houvesse mudança, como se a cirurgia não tivesse sido realizada. Estes disseram ao Dr. Maltz que as mudanças na aparência não eram a chave para as mudanças na personalidade. Havia algo mais que era geralmente influenciado pela cirurgia facial, mas às vezes não. Quando este algo mais foi reconstruído, a pessoa mudou. Quando este algo mais não foi reconstruído, a própria pessoa permaneceu a mesma, embora as características físicas pudessem estar radicalmente diferentes. Era como se a personalidade tivesse uma cara própria. Estes não físicos desafios da personalidade pareciam ser a verdadeira chave para a mudança de personalidade. Se a pessoa permaneceu com cicatrizes, distorcida, feia, ou inferior, a própria pessoa agia através desse papel em seu comportamento, independentemente das mudanças na aparência física. Se essa cara de personalidade pudesse ser reconstruída, se antigas cicatrizes emocionais pudessem ser removidas, então a pessoa mudaria, mesmo sem cirurgia plástica facial. Depois que ele começou a explorar esta área, ele cada vez mais encontrou fenômenos, e confirmou o fato de que a autoimagem, imagem do indivíduo mental de si mesmo, foi a verdadeira chave para a personalidade e comportamento. A imagem que você tem de si mesmo também irá determinar se você pode ou não ser bem-sucedido nas operações. Em outras palavras, se você tem uma imagem clara de si mesmo como um profissional bem-sucedido, que irá muito mais longe do que você imagina e se tornando e permanecendo um trader de sucesso. Você precisará aprender a ver essa imagem claramente em sua mente. É a única maneira de alcançar o sucesso. Capítulo 22 – Imagens mentais. Homens e mulheres bem-sucedidos têm, desde o início dos tempos, usado imagens mentais e prática de ensaio, para alcançar o sucesso. Napoleão, por exemplo, praticou ser um soldado, em sua imaginação, por muitos anos, antes de ele realmente passar para o campo de batalha. Ele imaginou-se vividamente como comandante, e elaborou mapas mostrando onde ele iria colocar várias defesas. Ele faria todos os seus cálculos com precisão matemática em sua mente. Conrad Hilton, o famoso proprietário da cadeia hoteleira Hilton, viu-se possuir e operar hotéis em sua imaginação, muitos anos antes de ele comprar seu primeiro hotel. Sr. Hilton disse que se imaginou um homem de sucesso em hotéis muito antes de se tornar um. Um treinador de basquete famoso uma vez disse: não há maneira de colocar a bola na cesta na pressão do jogo, se você não consegue, em primeiro lugar, imaginar a bola indo claramente na direção do aro.
Eu diria que o mesmo é verdadeiro para operar na bolsa. Se você não consegue ver claramente a si mesmo na sua imaginação como um trader bem-sucedido, não há como você poder ser um profissional bem-sucedido. Os melhores traders, mais bem-sucedidos, foram nitidamente se imaginando como operadores de sucesso por muitos anos. E, em muitos casos, estes traders imaginaram-se com sucesso muito antes de realmente se tornarem bem-sucedidos. Há um mecanismo automático dentro de todos nós. Dr. Malthus chama de servomecanismo, é uma máquina chamada busca-metas automática, que direciona o caminho de uma meta ou objetivo. Todos nós temos isso dentro de nós e podemos usá-lo para atingir as metas que queremos alcançar. Este servomecanismo funciona muito bem como um míssil teleguiado. Mas apenas como um míssil guiado, ele precisa de programação para alcançar seu objetivo. A programação vem na forma de imagens mentais que damos ao servomecanismo. Se nós damos continuamente ao servomecanismo, imagem real e clara dos objetivos que estamos tentando alcançar, nosso subconsciente automaticamente faz as coisas necessárias para nos ajudar a alcançar esses objetivos. Por outro lado, se nós continuamente pensamos e vemos as coisas que não queremos que aconteça, o nosso servomecanismo tomará estas imagens como nosso objetivo, e fará tentativas de as imagens ruins se tornarem realidade. Como você vê, o servomecanismo funciona automaticamente. Ele simplesmente pega as imagens mentais que lhe damos e tenta torná-las realidade. Ela não se importa se essas imagens mentais são de nosso interesse ou não. Ela simplesmente reage às imagens mentais que lhe damos. Por exemplo, se estamos preocupados com a possibilidade de dar um discurso na frente de um grande número de pessoas, se imaginarmos vividamente em nossas mentes que o discurso vai muito bem e o público nos recebe de uma forma positiva, isso irá percorrer um longo caminho para nos ajudar a fazer o discurso sair do jeito que queremos. Mas, por outro lado, se nós continuamente nos preocupamos se vamos ser ridicularizados, as palavras sairão tudo erradas, e vamos dar um discurso ruim. Então este é o que provavelmente irá acontecer conosco. Nosso servomecanismo provavelmente irá realizar o tipo de discurso que temos vividamente gravado em nossas mentes. Isto é precisamente como funcionam os mecanismos de sucesso e fracasso dentro de nós. Vamos falar sobre os mecanismos de sucesso e fracasso um pouco mais adiante. Mas o objetivo ou a imagem em sua mente deve estar dentro de suas capacidades. Por exemplo, no trade, se você imaginar-se fazendo algumas centenas de dólares por dia ou uma semana, então você pode provavelmente atingir esse objetivo, desde que você possa vê-lo em sua imaginação de forma suficientemente clara. Por outro lado, se você imaginar-se fazendo $5.000 todos os dias, não importa o quão claramente você retrata esse objetivo, será quase impossível para torná-lo realidade, porque provavelmente não é dentro de suas capacidades. Você pode imaginar-se da maneira que desejar no futuro, com sucesso ou fracasso. Tudo depende de você. Mas, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a exercer esse controle. Eles permitem que a sua imaginação destrua seu potencial, retratando situações do passado em que falharam. Todos nós carregamos um álbum de imagens mentais, mas ao invés de preservar as ocasiões festivas da vida, os momentos de realizações, algumas pessoas só salvam seus tempos de fracasso e frustração. Mas, é tão fácil de tomar o controle sobre sua imaginação. Tudo o que você precisa lembrar é que o seu cérebro tem dificuldade em distinguir entre as experiências reais e imaginárias, se forem vividas com intensidade suficiente. Se imaginarmos a nós mesmos executando em situações específicas de forma clara e nítida, é o mesmo que o desempenho real. Prática mental pode ajudar a executar melhor as atividades da vida real. Você vai aprender exercícios mentais específicos para ajudá-lo a melhorar em suas operações. Estes exercícios mentais, se imaginado com nitidez o suficiente, será quase o mesmo que a situação real. Eles irão ajudá-lo a estar pronto para muitas situações diferentes que você vai encontrar enquanto opera. Um psicólogo demonstrou o poder das imagens mentais. Ele descobriu que o treino mental pode ajudar as pessoas a lançar dardos com mais precisão. Não me interpretem mal aqui, eu não estou sugerindo que tirar dardos é o mesmo que negociar. Eu só quero dar um exemplo para tornar a ideia de imagens mentais mais claras. Sentou-se com seus alunos em frente ao alvo e disse-lhes para imaginar que eles estavam jogando dardos para este alvo. Fez isso por vários dias e testou o desempenho real deles e descobriu que essa prática mental tinha melhorado o desempenho, tanto quanto se o treino tivesse sido real. Golfistas usam esta técnica também.
Quando você assistir a um golfista na televisão, note como ele ensaia o remate, imaginando o que vai acontecer antes de bater fisicamente na bola. O grande golfista Ben Hogan, uma vez descreveu para a revista Time como ele ensaiou mentalmente antes de cada atacada, tornando a imagem perfeita em sua imaginação, sentindo-o balançar para trás e seguir adiante, exatamente como precisava fazer. Outro exemplo seria criar a sombra de um adversário no boxe. Boxistas regularmente utilizam esta técnica para melhorar seu desempenho no ringue. Você também pode aprender a aplicar esta técnica para melhorar a sua negociação. Você pode criar a sombra de outros operadores em diferentes ativos em que você está tendo problemas. Você pode estar se perguntando se é realmente verdade que você pode exercer real controle sobre o seu comportamento e até mesmo eventos fora, usando sua imaginação. Bem, certamente não é tão fácil como ok, vou imaginar o sucesso à minha maneira. Igualmente, para se tornar bom em alguma coisa existem alguns passos que você terá que aprender e praticar regularmente. A imagem que você tem de si mesmo também irá determinar se você pode ou não ser bem-sucedido nas negociações. Em outras palavras, se você tem uma imagem clara de si mesmo como um profissional bem-sucedido, que irá muito mais longe do que você pode imaginar, fazendo você se tornar e permanecendo um trader bem-sucedido. Você precisará aprender a ver essa imagem claramente em sua mente. É a única maneira de alcançar o sucesso. Capítulo 23 – Mecanismos de sucesso e o mecanismo de fracasso. Nós já discutimos o servomecanismo, o mecanismo de busca de meta que está dentro de todos nós. Sabemos que o servomecanismo funciona como um computador eletrônico para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Mas o servomecanismo pode ser um mecanismo de sucesso ou um mecanismo de fracasso. Quando se está trabalhando como um mecanismo de sucesso, ele está nos ajudando a alcançar as metas que queremos para nos ajudar a melhorar nossas vidas. Como você já sabe, nós usamos nossa imaginação criativa para vivificar a imagem desses objetivos, e o nosso mecanismo de sucesso nos ajuda a atingir esses objetivos. Por outro lado, se vivenciamos imagens de coisas que estamos tentando evitar, os problemas que estamos tendo, em geral, as nossas preocupações, então isto só fez sentido que vamos receber mais das mesmas coisas negativas em nossas vidas. Como dissemos há pouco, o nosso servomecanismo é completamente imparcial. Leva o que imaginamos vividamente e trabalha arduamente para tornar realidade estas imagens. Se você imagine metas positivas, ele vai funcionar como um mecanismo de sucesso e ajudar a atingir essas metas. Mas se você imagina coisas negativas, como muitas pessoas fazem na maioria das vezes, vai funcionar tão duro para fazer as imagens negativas se tornar realidade, e que é o mecanismo de falha funcionando.